para vocês, pais, que estão vivendo o período que antecedem as férias das crianças. E para algumas famílias é um período de angústia, porque principalmente para as famílias que não podem proporcionar viagens com os seus filhos. Esse vídeo é para você, para quem sabe eu possa minimizar a angústia desse período. As férias estão chegando e com elas aquela angústia de muitos pais. Como que eu vou proporcionar umas férias para meus filhos se eu não consigo nem pagar as contas de casa? Eles vão ficar frustrados. Eles vivem me pedindo passeios, é o que eu escuto. Mas talvez exista aí uma reflexão muito importante a ser feita. As crianças, elas não desejam apenas o que elas veem. Elas também aprendem aquilo que elas vivem. Se desde pequenas férias sempre significaram viagens, shoppings, parques, restaurantes e gastos, é muito natural que elas associem esse período ao consumo. Afinal de contas, quem construiu essa referência? Muitas vezes, sem perceber, somos nós. Em muitos casos, existe algo ainda mais profundo. Pais que tentam, inclusive, oferecer aos filhos aquilo que não tiveram na própria infância. Escuto isso nas minhas reuniões. Fazem isso por amor. Mas quando esse amor ultrapassa a realidade financeira, ele pode se transformar numa ansiedade, em dívidas e muita culpa. E é muito importante lembrar, não é saudável colocar sobre a criança o peso das dificuldades financeiras, dizendo: nós não temos dinheiro. Mas também não precisamos manter aquele padrão que não cabe no orçamento, ou seja, que você não consegue sustentar. Uma forma mais consciente é dizer: neste momento nós não planejamos uma viagem, inclusive para essas férias. Mas isso não significa que elas não possam ser especiais. Podemos aproveitar esse tempo juntos da melhor forma possível, porque muitos pais ficam longe das crianças e esse é o período. Então a criança aprende assim que todo desejo, para ele ser realizado, não dá para ser imediatamente. Tem que ser planejado. Porque férias não precisam ser sinônimos de só gastar. Pode ser sinônimo de presença, de tempo, de memória, de conexão. Algumas ideias custam pouco ou quase nada. Por exemplo, fazer um piquenique em um parque, montar uma sessão de cinema em casa com pipoca, acampar na sala com colchões e lanternas, cozinhar uma receita em família, criar um caça-tesouro dentro de casa, visitar parques, praças, bibliotecas ou museus que têm entrada gratuita, andar de bicicleta, jogar bola ou brincar ao ar livre, se possível, separar um dia para jogos de tabuleiro, de cartas, fazer uma noite de histórias de lembranças da família, deixar que a própria criança escolha uma atividade simples para organizar com os pais. Quem aqui não se lembra das melhores férias nas nossas infâncias, quem é da minha idade, que era ficar na casa dos avós, na casa de primos, e quase não existia gasto, e existia muita alegria. E qual é a intenção com essas dicas? É criar memórias afetivas. No futuro, seus filhos provavelmente não vão se lembrar de quantas viagens, quais os restaurantes que frequentaram, mas certamente se lembrarão de como se sentiram ao lado de vocês. Educar financeiramente também é ensinar que felicidade não depende de quanto se gasta, mas sim do significado que damos àqueles momentos que vivemos. Desejo que essas férias sejam ricas em presença e não em parcelas. Então avalie o que você pode de fato proporcionar aos seus filhos nas férias, para que você
não entre em desespero. Qual é a sua escolha? Proporcionar o que você não pode ou passar o resto do semestre endividado? É uma pergunta que você deve se fazer antes de programar tantas coisas que o seu bolso não comporta.